Gordon. Pode ir. Se minha mãe era uma leitora infiel, era, contudo, quanto às obras onde encontrava o tom de um sentimento verdadeiro, uma leitora admirável pelo respeito e a simplicidade da interpretação, pela beleza e a brandura do tom. Mesmo na vida, quando eram pessoas e não obras de arte que lhe despertavam desse modo a admiração e a ternura, era tocante ver com que deferência ela afastava da voz, dos gestos, das frases, um assomo de alegria que pudesse fazer mal à mãe que tinha outrora perdido um filho. Toda referência à festa, aniversário, que pudesse lembrar a um velho a sua idade avançada, todo assunto caseiro que pudesse ser aborrecido a um jovem sábio. Da mesma maneira, quando li a prosa de George Sand, que respira sempre essa bondade, essa distinção moral que mamãe aprendera com minha avó a considerar como superiores a tudo mais, e que só muito mais tarde eu deveria ensinar-lhe a não julgar também como superiores a tudo nos livros, atenta em banir da voz toda trivialidade, toda afetação que pudesse impedir o avanço daquela onda poderosa. Ela dava toda a ternura natural, toda a ampla suavidade que exigiam as frases que pareciam ter sido escritas para a sua voz e que, por assim dizer, cabiam por inteiro no registro de sua sensibilidade. Para feri-las no tom adequado, ela encontrava o acento cordial que lhes preexiste e agitou, mas que as palavras não indicam. Graças a esse acento, abrandava de passagem toda a crueza dos tempos verbais. Dava ao imperfeito e ao pretérito perfeito a doçura que existe na bondade, a melancolia que há na ternura. Dirigia a frase que ia terminando para aquela que ia começar, ora acelerando, ora retardando a marcha das sílabas, a fim de fazê-las entrar, conquanto fossem diversas as suas quantidades, em um ritmo uniforme, insuflando a essa prosa tão comum uma espécie de vida sentimental e continuada. Meus remorsos já estavam acalmados e eu me abandonava à doçura daquela noite em que tinha mamãe junto de mim. Sabia que uma noite dessas não podia ser renovada, que o meu maior desejo no mundo, ter mamãe no quarto durante essas tristes horas noturnas, era por demais contrário às necessidades da vida e ao sentimento de todos, para que a realização que lhe fora dada essa noite não fosse mais que uma coisa fictícia e excepcional. Amanhã voltariam minhas angústias e mamãe não ficaria comigo. Mas quando essas angústias estavam tranquilizadas, eu não as compreendia mais. Além disso, a noite seguinte ainda era algo remoto. Eu dizia comigo que teria tempo de refletir, embora esse tempo não me trouxesse nenhum poder a mais, pois se tratava de coisas independentes da minha vontade, e que somente o intervalo que as separava ainda de mim parecia tornar mais evitáveis. Pode ir, Gisela. Assim é que, durante muito tempo, quando desperto de noite, me recordava de Combray, nunca pude rever mais que essa espécie de traço luminoso, recortado em meio a trevas indistintas, parecido com os que o acender de um fogo de artifício ou qualquer projeção elétrica iluminam e seccionam em um prédio cujas outras partes permanecem mergulhadas na noite. Na base, bem larga, o pequeno salão, a sala de jantar, o trecho da aldeia escura por onde chegaria o Sr. Swan, causador inconsciente de minhas tristezas, o vestíbulo de onde eu seguia para o primeiro degrau da escada, tão cruel de subir que formava sozinho
o tronco bem estreito daquela pirâmide irregular, e no topo o meu quarto de dormir, com o pequeno corredor de porta envidraçada para a entrada de mamãe. Numa palavra, sempre visto à mesma hora, isolado de tudo o que podia haver em volta, destacando-se sozinho no escuro, o cenário estritamente necessário, como os que se vêem indicados em cima das velhas peças para as representações no interior, ao drama do meu deitar, como se Combray tivesse consistido apenas de 2 andares ligados por uma escada estreita, e como se nunca fosse senão 7 horas da noite. Para falar a verdade, poderia ter respondido a quem me interrogasse que Combray compreendia outras coisas e que existia em horas diferentes. Mas, como que na época eu lembrasse, me seria fornecido exclusivamente pela memória voluntária, a memória da inteligência, e como as informações que ela nos dá sobre o passado nada conservam dele, nunca teria sentido interesse em imaginar o resto de Combray. Tudo aquilo, de fato, estava morto para mim. Morto para sempre? Era possível. Há muito de acaso em tudo isso, e um segundo acaso, o de nossa morte, não nos permite muitas vezes esperar por longo tempo os benefícios do primeiro. Acho bem razoável a crença céltica de que as almas das pessoas que perdemos se mantêm cativas em algum ser inferior, um animal, um vegetal, uma coisa inanimada e, de fato, perdidas para nós até o dia que para muitos não chega jamais, em que ocorre passarmos perto da árvore ou entrarmos na posse do objeto que é sua prisão. Então elas palpitam, nos chamam, e tão logo as tenhamos reconhecido, o encanto se quebra. Libertas por nós, elas venceram a morte e voltam a viver conosco. O mesmo se dá com o nosso passado. É trabalho baldado procurar evocá-lo. Todos os esforços de nossa inteligência serão inúteis. Está escondido fora de seu domínio e de seu alcance, em algum objeto material, na sensação que esse objeto material nos daria, que estamos longe de suspeitar. Tal objeto depende apenas do acaso que o reencontremos antes de morrer, ou que o não reencontremos jamais. Fazia já muitos anos que, de Combray, tudo que não fosse o teatro e o drama do meu deitar não existia mais para mim, quando, num dia de inverno, chegando eu em casa, minha mãe, vendo-me com frio, propôs que tomasse contra meus hábitos um pouco de chá. A princípio recusei, e nem sei bem porquê, acabei aceitando. Ela então mandou buscar um desses biscoitos curtos e rechonchudos, chamados madeleines, que parecem ter sido moldados na válvula estriada de uma concha de São Tiago. E logo, maquinalmente, acabrunhado pelo dia tristonho e a perspectiva de um dia seguinte igualmente sombrio, levei à boca uma colherada de chá, onde deixara amolecer um pedaço da madeleine. Mas, no mesmo instante em que esse gole, misturado com os farelos do biscoito, tocou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer delicioso e isolado, sem a noção de sua causa. Rapidamente se me tornaram indiferentes as vicissitudes da minha vida, inofensivos os seus desastres, ilusória a sua brevidade. Da mesma forma como opera o amor, enchendo-me de uma essência preciosa. Ou antes, essa essência não estava em mim, ela era eu. Jo, Já já não me sim. Peraí. Já não me sentia medíocre, contingente, mortal. De onde poderia ter vindo essa alegria poderosa? Sentia que estava ligado ao gosto do chá e do biscoito, mas ultrapassava-o infinitamente. Não deveria ser da mesma espécie. De onde vinha, o que significaria, onde aprendê-la? Bebi um segundo gole, no qual não achei nada além do que no primeiro. Um terceiro que me trouxe um tanto menos que o segundo. É tempo de parar. O dom da bebida parece diminuir. É claro que a verdade que busco não está nela, mas em mim. Ela a despertou, mas não a conhece.
podendo só repetir indefinidamente, cada vez com menos força, o mesmo testemunho que não sei interpretar e que desejo ao menos poder lhe pedir novamente e reencontrar intacto à minha disposição, daqui a pouco, para um esclarecimento decisivo. Deponho a xícara e me dirijo ao meu espírito. Cabe a ele encontrar a verdade, mas de que modo? Incerteza grave, todas as vezes em que o espírito se sente ultrapassado por si mesmo. Quando ele, o pesquisador, é ao mesmo tempo a região obscura que deve pesquisar e onde toda a sua bagagem não lhe servirá para nada. Procurar, não apenas, criar. Está diante de algo que ainda não existe e que só ele pode tornar real, e depois fazer entrar na sua luz. E recomeço a me perguntar o que poderia ser esse estado desconhecido, que não apresentava nenhuma prova lógica, e sim a evidência de sua felicidade, de sua realidade, ante a qual as outras se desvaneciam. Quero tentar fazê-lo reaparecer. Pelo pensamento, retrocedo ao instante em que tomei a primeira colherada de chá e encontro a mesma situação, sem qualquer luz nova. Peço ao meu espírito mais um esforço, que me traga ainda uma vez a sensação que escapa. E, para que nada quebre o impulso com que ele vai procurar recuperá-la, afasto todos os obstáculos, toda ideia estranha, protejo meus ouvidos e minha atenção contra os rumores da sala ao lado. Porém, sentindo que o espírito se cansa sem proveito, forço-o, ao contrário, a aceitar a distração que lhe recusava, a pensar em outra coisa, a se refazer antes de uma tentativa suprema. Depois, pela segunda vez, faço o vácuo diante dele e coloco-o de novo em face do sabor ainda recente daquele primeiro gole. E sinto palpitar em mim algo que se desloca. Desejaria elevar-se algo que teria se soltado a uma grande profundidade. Não sei o que é, mas aquilo sobe devagar. Experimento a resistência e ouço o rumor das distâncias atravessadas. Certamente, o que palpita desse modo bem dentro de mim deve ser a imagem, a lembrança visual que, ligada a esse sabor, tenta segui-lo até mim. Mas debate-se muito longe, muito confusamente. Mal percebo o reflexo neutro em que se confunde o inatingível turbilhão de cores remudadas, e não consigo distinguir a forma. Pedi-lhe, como ao único intérprete possível, que me traduza o testemunho de sua contemporânea, de sua companheira inseparável. Pedir-lhe que me diga de que circunstância particular, de que época do passado se trata. Será que vai chegar até a superfície da minha clara consciência essa lembrança, o instante antigo que a atração de um instante idêntico veio de tão longe solicitar, comover, erguer do fundo de mim? Não sei. Agora não sinto mais nada. Parou. Desceu de novo, talvez. Quem sabe se nunca mais voltará de sua noite? 10 vezes é preciso que eu recomece, que me debruce para ele. E, a cada vez, a canseira que nos desvia de toda a tarefa difícil, de toda a obra importante, me aconselhou largar aquilo, beber meu chá pensando apenas nos aborrecimentos de hoje, nos desejos de amanhã que se deixam remoer sem fadiga. Consolação, vamos mais um? E de súbito a lembrança me apareceu. Aquele gosto era do pedacinho de madeleine que minha tia Leone me dava aos domingos pela manhã em Combray, porque nesse dia eu não saía antes da hora da missa, quando ia lhe dar bom dia no seu quarto, depois de mergulhá-lo em infusão de chá ou de tilha. À vista do pequeno biscoito, não me recordara coisa alguma antes que o tivesse provado. Talvez porque, tendo visto, desde então, sem comer, nas prateleiras das confeitarias, sua imagem havia deixado aqueles dias de Combray para se ligar a nosso mais recente. Talvez porque, dessas lembranças abandonadas há tanto fora da memória, nada sobrevivesse, tudo se houvesse desagregado. As formas e também a da pequena conchinha de confeitaria, tão gordamente sensual, sob as suas estrias severas e devotas,
tinham sido abolidas ou dormentadas. Haviam perdido a força de expansão que lhes teria permitido alcançar a consciência. Mas quando nada subsiste de um passado antigo, depois da morte dos seres, depois da destruição das coisas, sozinhos, mais frágeis, porém mais vivazes, mais imateriais, mais persistentes, mais fiéis, o aroma e o sabor permanecem ainda por muito tempo como almas, chamando-se, ouvindo-se, esperando sob as ruínas de tudo mais, levando sem se submeterem sob suas gotículas quase impalpáveis o imenso edifício das recordações. E logo que reconheci o gosto do pedaço de madeleine mergulhado no chá que me dava minha tia, embora não soubesse ainda, e devesse deixar para bem mais tarde a descoberta de por que essa lembrança me fazia tão feliz, logo a velha casa cinzenta que dava para a rua, onde estava o quarto dela, veio como um cenário de teatro se colar ao pequeno pavilhão que dava para o jardim, construído pela família nos fundos. O lanço truncado, que era o único que recordara até então. E com a casa, a cidade, da manhã à noite, em todos os tempos, a praça para onde me mandavam antes do almoço, as ruas onde eu ia correr, os caminhos por onde se passeava quando fazia bom tempo. E como nesse jogo, em que os japoneses se divertem mergulhando numa bacia de porcelana cheia de água, pequeninos pedaços de papel, até então indistintos, que mal são mergulhados, se estiram, se contorcem, se colorem, se diferenciam, tornando-se flores, casas, pessoas consistentes e reconhecíveis. Assim, agora todas as flores do nosso jardim e as do parque do Sr. Swan e as ninféias do Vivone e a boa gente da aldeia e suas pequenas residências e a igreja e toda a Combray e suas redondezas, tudo isso que toma forma e solidez, saiu cidades e jardins da minha xícara de chá.